Olá, boa noite. Boa noite para você, boa noite para sua família. Estamos começando aqui mais uma live para a glória do nosso Deus. E nós já queremos dizer que é uma alegria para nós poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a mensagem da palavra de Deus. Então já sejam muito bem-vindos, e a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que você aí seja cheio da alegria de Deus, que a alegria de Deus invada o seu coração, invada a sua casa, esteja aí com você, com a sua família. Quais são, né, os motivos que você tem para agradecer ao Senhor nessa noite? Ele tem sido bom, ele tem sido fiel. Por mais que a gente passe por momentos difíceis, o Senhor continua presente nas nossas vidas, continua no controle de tudo. Então, escreve aí nos comentários qual é o seu motivo de agradecimento ao Senhor nessa noite. Por que você quer agradecer a Ele? Por que o seu coração está cheio de gratidão? Olha aqui, Dude Ferreira, agradeço por minha família e amigos. Amém. Devemos ser gratos ao Senhor pela família que nós temos, pelos amigos que estão aí conosco, né? Em todo o tempo. A Martilina, né, está colocando aqui que estamos tristes, mas em meio a tudo isso temos visto o cuidado de Deus em nossas vidas. Amém. Isso que é importante. Passamos por provações, por dificuldades, por problemas que parece que não tem solução, mas Deus está conosco. Passamos com Deus, com a presença de Deus em nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Então, Martilina, que Deus abençoe você ainda mais. Paulo Silvano Almeida comentou: sou agradecido por Cristo Jesus ser a esperança dos seus eleitos. Cristo é a nossa esperança. Como é bom a gente poder confiar nisso, né? A gente poder depositar a nossa confiança e encontrar a esperança em Jesus. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso cuidador, Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente. Nós somos gratos ao Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, neste momento. Amém. Porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Não existe, Senhor, outro Deus que se compare a Ti. E nessa noite, Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença. Derramamos, Senhor, o nosso coração a Deus diante de Ti. Derramando, Senhor, diante de Ti a nossa adoração a Deus, a nossa gratidão, a nossa devoção a Ti. Tu és adorado nessa noite, Senhor. Tu és maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Grande é o Senhor e Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Né? Dona Dulce está chegando aí agora, né? Minha sogra. Estamos assistindo Resende, Rio de Janeiro. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Corajoso, casal protegido por Deus. Amém. Amém. O Senhor tem nos abençoado muito, irmão. O Senhor tem estado conosco e nosso coração se enche de alegria, sabe? De poder viver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas e poder compartilhar, né, a mensagem do Senhor com os irmãos, aquilo que Deus traz no nosso coração, né? Nós temos visto a necessidade e a responsabilidade que nós temos de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos através da internet, né? Nós estamos vivendo assim, momentos em que muitos cultos já estão sendo aí suspensos, né? E a gente fica com o coração apertado até de não estar reunido com os irmãos. Então, por que não usar a ferramenta que é a internet e cultuar o Senhor através dessa live, através de programações na internet? Então, é muito, muito bom que vocês estejam aí conosco. Nosso coração realmente fica muito feliz. Então, nesse momento, nós rapidamente vamos estudar um pouco da palavra de Deus.
trazer algumas lições práticas para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento para mim e para você. Então, você que está aí no seu lar, na sua casa, abra a sua Bíblia em Apocalipse. Abra, se você tem uma Bíblia aí, abra em Apocalipse 1. Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia e nós vamos meditar um pouco de uma forma assim geral nesse livro, certo? Claro que não vai ser um estudo com todos os detalhes, porque não dá em uma só live, mas nós vamos ver o que Apocalipse nos apresenta, o que esse livro tão precioso nos apresenta. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, do 4 ao 8. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, podemos ver aí essa leitura maravilhosa da palavra de Deus, né? O Marcelo Oliveira, pastor Marcelo, lá da Bahia, esse baiano arretado aí, assistindo conosco. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, certo? Então, nós temos aí uma imagem dele. O que você compreende dessa imagem? Essa imagem dá medo, hein? Essa imagem aí, olha aí, gente. Uma imagem de destruição, de caos. Não é uma coisa muito boa, não, de se ver. Então, uma imagem aí mostrando o caos, mostrando a destruição. E essa, justamente, é a imagem que muitos têm quando se fala de Apocalipse, né? Quando você fala a palavra Apocalipse, ou quando você fala o livro de Apocalipse, as pessoas já pensam em caos, em destruição. Mas será que é isso que o Apocalipse nos apresenta? Será que é essa a visão correta do livro de Apocalipse? Será que é caos? Será que o Apocalipse só nos mostra desordem? Só nos mostra destruição? Ou a nossa visão do Apocalipse, o nosso entendimento do Apocalipse está errado, está distorcido? Olha, uma coisa eu sei, tem muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Que lê todos os livros da Bíblia, mas quando chega lá no final de Apocalipse, aqui eu paro. Tenho medo. Então, justamente por causa dessa falta de entendimento, de explicação do que é o livro do Apocalipse, qual é o conteúdo deste livro. Então, nós vamos ver um pouco sobre esse livro e você vai perceber
que não é um livro que está focado em caos, em destruição. Aí, né? Imagens que muitos têm ao ler Apocalipse. É como se fosse um desses jornais, né? Aqui um apresentador do Maranhão, o outro da Atena, né? Então, aquelas notícias pesadas, aquele caos, aquela destruição, aquela desordem, aquela violência. Então, muitos olham para o Apocalipse e pensam que o Apocalipse é um jornal que apresenta notícias ruins, que apresenta destruição, caos. Mas vamos caminhar e perceber o que, de fato, o livro de Apocalipse nos mostra. Então, por que muitos têm essa visão distorcida do Apocalipse? Porque no Apocalipse nós temos algumas coisas que mostram, de fato, destruição, caos. Uma delas é as taças da ira de Deus. As taças da ira de Deus. Então, essas taças da ira de Deus, né? Deus está irado. É apresentado que Deus, é mostrado no Apocalipse que Deus está irado e as taças dele vão ser derramadas sobre a terra. Então, muitos ao ler isso dizem, não, é caos, é destruição. O que mais nós temos no Apocalipse? O que mais nós encontramos no Apocalipse? Dragão, né? A pessoa lê e vê lá um dragão que persegue, que quer destruir. Então, não, eu não vou ler esse livro, não. Já basta os filmes de terror que eu assisto, já basta as notícias ruins que eu tenho. Então, eu não vou ler esse livro porque fala de dragão, porque fala da ira de Deus e fala de mais algumas coisas que podemos perceber nesse livro. Fala da besta e dos falsos profetas, mais o quê? E fala do juízo final. Então, a pessoa olha para o livro de Apocalipse, é o juízo final. Lá tem a besta, lá tem a marca da besta, e tem o chip, e vai controlar todo mundo, e tem o falso profeta. Então, as pessoas ao olharem, ao lerem essas coisas, elas às vezes não se preocupam em estudar mais a fundo, em compreender mais, já ficam com medo. Temerosas, né? Por conta desses assuntos, dessas colocações, desses símbolos que nós temos lá no Apocalipse. Então, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos ajustar a nossa visão. Nós precisamos ajustar a nossa visão. Ter uma visão correta do Apocalipse. Apocalipse é Jesus e sua igreja. Fala de Jesus, o Filho de Deus, e fala da sua igreja. O que significa Apocalipse? Tirar o véu, descortinar. Então, é tirado o véu, as coisas são mostradas ali para João, e para João mostrar para a igreja Jesus e a sua igreja. Então, no Apocalipse, nós temos sinais, nós temos muitos números. Um dos sinais nós temos os sinais, né, os candeeiros, os selos, as trombetas, as taças. E ele usa 54 vezes o número 7 no Apocalipse. E isso tudo nos leva a uma compreensão melhor deste livro. Então, precisamos, olha aqui como nós já começamos a ajustar a nossa visão do Apocalipse. Jesus e sua igreja. Então, Apocalipse, o significado não é destruição. Não. O significado de Apocalipse é revelação. Isso aí já faz a gente, né, mudar um pouco a nossa compreensão do que é o livro. Né? Revelação de Deus para o apóstolo João. Qual é a ideia central de Apocalipse? O que
qual é o centro, qual é o tema central do livro. Nós sabemos que os livros da Bíblia, as cartas da Bíblia, eles têm suas ideias centrais, seu tema central, né? Então, às vezes, muitos pregadores, muitas pessoas, até mesmo crentes, pegam alguns versículos da palavra de Deus e isolam esses versículos e não se atentam para a ideia central daquele livro que eles tiraram aquele versículo. Né, do porquê, o que está acontecendo. A palavra de Deus toda, ela tem um tema, né? A Bíblia Sagrada, ela tem um tema, ela tem um fio condutor que nós chamamos, e esse fio condutor é a história da redenção. Amor, paz, esperança, tudo isso está debaixo desse fio condutor. E o livro de Apocalipse também tem seu tema central, a sua ideia central, que nos leva à compreensão desse livro. A igreja e a história estão no controle total de Jesus Cristo. Aleluia! E esse é um dos temas de Apocalipse centrais. É uma das ideias centrais. A igreja e a história estão no total controle de Cristo Jesus. Amém. Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. A igreja de Cristo não está solta, não está perdida. É uma instituição fundada por Ele, criada por Ele, sustentada por Ele, alicerçada nele. E a história também está no controle de Cristo Jesus. Cristo tem o controle da história. Ele é o primeiro e Ele é o último. Aleluia. Até aqui nesse capítulo 1, nós encontramos que Jesus tem a chave do inferno. Nem Satanás controla o inferno. Nem Satanás controla o inferno, mas Cristo Jesus controla a história do mundo e controla a sua igreja. O que mais é ideia central no Apocalipse? Jesus, o que ele faz também nesse livro? Ele consola e mostra a luta que estamos travando com o mundo e o diabo. Jesus, ele mostra aqui claramente em Apocalipse que existe uma luta, que nós estamos em guerra, que nós estamos travando uma luta contra o mundo e contra o diabo. Às vezes as pessoas usam a igreja, a metáfora da igreja, para explicar a igreja, a analogia do hospital, né? A igreja tem esse aspecto de curar, de restaurar, mas um dos símbolos maiores da igreja é de um exército que marcha, que luta, que não se rende ao pecado, que não se rende ao mundo, que não se rende ao diabo. Nós sabemos que nós lutamos contra a nossa carne, contra a nossa natureza pecaminosa. Nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra o diabo. O próprio Jesus lutou contra o diabo. Foi tentado por ele, mas não caiu em tentação. Não se rendeu. Não se rendeu. Ele conhecia o Deus que ele tinha e venceu o inimigo ali no deserto através da palavra. Então, o livro do Apocalipse nos mostra isso. Consola a igreja, nos consola e mostra que temos uma luta contra o mundo e contra o diabo. Não pense que ser crente é brincadeira. Não pense que ser crente é fazer parte de uma comunidade e um clube social e tal. Tudo isso essa comunhão uns com os outros, nós temos tudo isso, mas nós estamos em guerra, nós estamos em luta, nós estamos lutando
dia após dia contra o mundo. Nós estamos lutando dia após dia contra as tentações, as ciladas do diabo que vem nas nossas vidas. E muitas vezes ele arma tentações, ele arma ciladas que nós olhamos e até dizemos é de Deus, né? É um presente que Deus está me dando, é uma dádiva que Deus está me dando, mas vem tudo maquiado, vem tudo enfeitado para você cair. Você tem que estar atento, você tem que estar vigiando, orando e vigiando, né? Discernindo o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Vigiai e orai. Então, vamos continuar compreendendo mais sobre o livro de Apocalipse. Então, nós temos também, o livro de Apocalipse nos mostra a vitória gloriosa de Cristo Jesus. Aleluia! Não é Satanás que triunfa, não é a besta que triunfa, não é o falso profeta que triunfa, não é o diabo que triunfa em Apocalipse, não é o mundo que ganha da igreja em Apocalipse, é Cristo Jesus que é vitorioso, ele venceu a morte. Amém. E ele aparece para João glorificado, não é mais aquele Cristo da cruz do Calvário, lá sujo de sangue, que morreu naquela cruz. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa vitória gloriosa vai acontecer. Ele já venceu, mas quando ele voltar, nós veremos a concretização dessa vitória. Todos verão que o nosso Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! É um livro que nos mostra isso, irmãos. É um livro que nos mostra o nosso Cristo glorioso, o nosso Senhor Jesus glorioso, vitorioso, que triunfa nas batalhas, que vence as batalhas. Então, o que você pensa agora? Você ainda tem a ideia de que o livro de Apocalipse é um livro de destruição? É um livro de caos? É o livro que Cristo Jesus vence. Vence a morte, vence o diabo, vence todos os inimigos, porque ele é glorioso, porque ele é grandioso. Aleluia. Então, existem 3 entendimentos do Apocalipse. Para a gente compreender mais o Apocalipse, existem muitas discussões, existem muitos debates sobre o livro de Apocalipse. Dizem que cada um puxa a brasa para a sua sardinha, né? Porque cada um vai querer interpretar de um jeito e existem pelo menos 3 formas de se entender o Apocalipse. Nós vamos ver, resumidamente, essas 3 formas. Só antes aqui, ó, Larissa do Lenque. Que saudade de vocês. Abraços mineiros. Abraço, Larissa. Abraço maranhense para você também. Para o pastor, para os meninos. Deus abençoe vocês. Bora lá. 3 entendimentos do Apocalipse. Pode colocar logo os 3, que aí a gente vai explicando. Certo. Então, o primeiro entendimento que nós chamamos de preterista é que tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. Tudo que está relatado no livro de Apocalipse aconteceu lá no primeiro século, já aconteceu. O segundo entendimento é o futurista. Tudo ainda vai acontecer, né? Tudo que está aqui no livro está reservado para o futuro, ainda vai acontecer. Terceiro é o histórico, que os principais acontecimentos, desde a vinda, morte e ressurreição de Cristo até o seu retorno como juiz, né? Então, esse terceiro entendimento é que nós
adotamos e vamos nessa linha de pensamento. Os principais acontecimentos desde a vinda, morte e ressurreição de Cristo, até o seu retorno como juiz. Então, em Apocalipse, nós temos os principais acontecimentos desde a primeira vinda de Cristo, quando ele veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e esses acontecimentos relatados aqui vão até a segunda vinda de Cristo, que ele virá como juiz. Ele virá como juiz, né? E julgará as nações e dará galardões, premiações para os seus eleitos, para os seus salvos. Então, é essa a nossa linha de entendimento. Nós não cremos que tudo já aconteceu. Nós não cremos que tudo ainda vai acontecer. Nós cremos que algumas coisas aconteceram, sim. Algumas coisas ainda vão acontecer, mas o Apocalipse ele está acontecendo, né? Ele está em desenvolvimento. Assim nós cremos, né? Que ele está em desenvolvimento. Então, aí nós temos esse gráfico, né, que nos dá essa visão melhor, né? O preterista já aconteceu, o futurista vai acontecer, o historicista está acontecendo. Então, pega desde a vinda, da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que nós podemos ver mais? Quando o Apocalipse foi escrito e por quem? Nós sabemos que esse livro ele foi escrito pelo apóstolo João, e esse apóstolo ele foi exilado na ilha de Patmos. Ele foi escrito por João no final do governo de Domiciano, quando foi banido para a ilha de Patmos. Então, ali no final do governo de Domiciano, João, o último dos apóstolos, ele foi colocado na ilha de Patmos, isolado. Já era bem velhinho. Né? Isolado ali, não tinha Wi-Fi, não tinha YouTube, não tinha nada de internet. Ele estava ali com sua pena, com o que ele usava para escrever, e ele foi isolado ali. E esse imperador, ele achou que ele tinha acabado com o cristianismo, tinha acabado com o que Jesus fundou, o que Jesus começou. Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Mas não, né? Muito pelo contrário. Ali era propósito de Deus, e Deus aparece para João e consola João. Jesus aparece para ele glorioso, né? Como aquele que triunfou, e mostra para João que tudo está no controle dele. Glória a Deus. Que aquele momento ali que ele está passando, preso, está no controle de Deus e era propósito de Deus. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias nas nossas vidas e perguntamos, por que, Senhor? Mas nós temos que perguntar, para que, Senhor? Para que estou passando por isso? Qual é o propósito que o Senhor tem ao fazer com que eu passe por isso? Não sei como que você está passando nessa pandemia, nessa dificuldade. Talvez você está tendo muita dificuldade para alimentar a sua família, para sustentar a sua família. Mas olhe para Deus e confie em Deus. E veja, tente compreender o propósito de Deus neste momento. Não deixe de confiar no Senhor, porque em qualquer situação, qualquer circunstância da nossa vida, Deus está no controle. Amém. O nosso Senhor Jesus está no controle das nossas vidas. Amém. Então, o apóstolo João escreveu. E para quem ele foi escrito? Para quem o livro de Apocalipse foi escrito?
né, para os crentes perseguidos da época de João, o apóstolo. Então, aqueles crentes estavam sendo perseguidos, né? Aqueles crentes estavam sofrendo por conta do evangelho, por conta da palavra de Deus. Eles eram jogados, né, nas arenas para os tigres comerem. Eles eram usados para divertir os imperadores. O sofrimento dos crentes era a alegria dos imperadores, era a diversão dos imperadores, né? Mas eles permaneceram firmes. Todos os crentes da primeira e segunda vinda de Cristo, para a igreja presbiteriana em Humberto de Campos, para você, crente em Humberto de Campos, para você, crente lá na Bahia, para você, crente lá em São Luís, para você, crente lá em Minas Gerais, para você, crente lá em Resende, no Rio de Janeiro, essa carta é escrita para nós. Foi escrita para eles e para nós também, porque também nós somos o corpo de Cristo. Então, é uma carta de consolo, é uma carta de encorajamento para mim e para você. Isso nos faz refletir, né, que por mais que os cristãos eles eram perseguidos naquela época e eles eram mortos assim de forma horrível, né? Eles eram colocados, feitos como tochas humanas, eram decapitados e toda forma aí de morte que vocês podem imaginar. E mesmo assim o povo continuava fiel ao Senhor, independente da situação que eles estavam passando. E isso deve servir de exemplo para nós, por mais que as situações estejam difíceis. E, meus irmãos, a gente não passa pela perseguição religiosa como muitos cristãos estão passando aí pelo redor do mundo, né? A gente ainda não tem noção do que significa isso, mas qualquer tipo de sofrimento que a gente passa por amor ao Evangelho, comparado ao que eles passaram, né? E a gente precisa permanecer firme no Senhor, independente das circunstâncias, né? O exemplo daquela igreja fez com que o Evangelho chegasse a nós até hoje. Então, vale a pena servir ao Senhor, independente da circunstância, independente do problema, da perseguição. Então, uma das divisões, nós sabemos que cada livro da Bíblia, ele tem a sua divisão. Uma das divisões do livro de Apocalipse é essa, né? Essas duas grandes divisões. Capítulo 1 até o capítulo 11. Perseguição do mundo e ímpios. Então, o mundo perseguindo os ímpios, perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus. E a segunda grande divisão que nós temos vai do capítulo 12 até o capítulo 22. Perseguição do dragão e seus agentes, perseguindo também a igreja. Então, essa é uma divisão grande do livro. Mas nós temos outra divisão do livro de Apocalipse, que são 7 divisões. E essa primeira divisão, né, o Apocalipse, ele nos apresenta todo o período, né, da primeira até a segunda vinda de Cristo, e são 7 partes que descrevem uma cena do fim, né? Então, 7 partes que mostram essa mesma história, a primeira, a segunda vinda de Cristo, né, e o juízo final. Então, a primeira parte do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, Cristo tem o controle de sua igreja nas suas mãos. Se você ver no capítulo 1, João está dizendo que Jesus, ele tem a sua igreja na sua mão direita. Ele tem os anjos, né, os pastores na sua mão direita, e ele passeia pela sua igreja. E as 7 igrejas, ele vai falando de cada uma dessas igrejas, elogiando e corrigindo, né? Elogiando e corrigindo, porque ele conhece e ele tem o controle de toda a sua igreja nas suas mãos. Então, a igreja não é uma instituição solta, largada,
Nós temos um dono, e esse dono é Jesus. E é o melhor dono de todos os donos, né? O chefe de uma grande empresa, ele erra, ele falha. O chefe de um país, um presidente tal, um rei, ele falha. Ele decepciona. Mas o dono da igreja não decepciona a sua igreja. Glória a Deus. Ele disse que ia ressuscitar, e ele ressuscitou. Ele disse que ia mandar o Espírito Santo, e ele mandou. Ele disse que voltará, e ele voltará, e a história está apontando para isso. Então, Cristo tem o controle da sua igreja, e nós descansamos nisso, porque nós não estamos sendo controlados, sustentados por homens, mas por Cristo Jesus. Segunda parte, Cristo tem o controle da história nas suas mãos. A história não está desenfreada, a história não está desgovernada. Nós podemos até olhar e pensar, está tudo indo de mal a pior, está tudo ruim, mas segundo o propósito de Deus, tudo está andando de acordo com a vontade de Deus. Cristo Jesus tem o controle da história nas suas mãos. Parte 3, do capítulo 8 até o 11, a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Aqueles que são perseguidos, que morrem pelo evangelho, eles serão vingados. Cristo se vingará, o próprio Deus se vingará, a vingança pertence ao Senhor. Então, você que está sendo perseguido, você que está sendo caluniado, nós que somos perseguidos, que somos caluniados, né? Às vezes a gente pode até dizer, não tem perseguição no Brasil. Tem sim, uma perseguição ideológica, uma perseguição velada. Tudo para o crente no Brasil se torna mais difícil, né? Mas nós confiamos em Deus e sabemos que a vingança não vem de nós, mas vem do Senhor. E a sua igreja é protegida e é vitoriosa. Amém. A igreja de Cristo permanece triunfante, permanece vitoriosa. Parte 4, do capítulo 12 ao 14, nascimento de Jesus, perseguição do dragão a Cristo e a igreja, a besta e o falso profeta. Então mostra justamente isso, o nascimento de Jesus, a perseguição do dragão, e ele não consegue impedir o nascimento do Filho de Deus, a besta e o falso profeta. Esses capítulos nos mostram justamente isso. Parte 5, do capítulo 15 até o 16, as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus. Deus derramando o seu juízo sobre a terra. Parte 6, do capítulo 17 até o 19, a derrota dos agentes do dragão. Olha aí, o dragão sendo derrotado, sendo destruído, juntamente com seus agentes. Porque Cristo é vitorioso e ele tem o poder absoluto de tudo, o controle de tudo. E a parte 7, que é a última parte, do capítulo 20 até o 22, o reinado de Cristo com os santos no céu, novos céus e nova terra. Aleluia! Onde nós vamos morar, aonde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais pecado, mas haverá vida eterna, haverá comunhão plena com Deus. Glória a Deus por isso. A nossa vitória, né? O novo céu e a nova terra, o reinado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja bem como é um livro que fala de vitória, que fala de triunfo, que fala de consolo, que fala que nós temos que continuar firmes, olhando para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos concluir, né, essa
essa reflexão no livro de Apocalipse. E é um livro que nos consola, porque Deus vê suas lágrimas. Olha aí, é um livro que mostra que Deus vê as nossas lágrimas. Quando choramos diante de Deus, Ele está vendo as nossas lágrimas. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava sendo visto por Deus. Suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Deus usa os seus servos que oram, que buscam a Deus. Sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Sua vitória é assegurada. Seu sangue será vingado. Se morremos por Cristo, nosso sangue será vingado, né? Seu Cristo governa o mundo em seu favor. Seu Cristo voltará em breve. Em breve Jesus voltará. Em breve o nosso Rei voltará. O nosso Cristo vitorioso, glorioso, voltará. Aleluia. Isso deve encher o seu coração, encher a sua vida. E se você ainda não tem convicção da sua salvação, creia em Cristo. Entregue a sua vida a Cristo Jesus e saiba que Ele voltará. E você se encontrará com Ele. E você viverá eternamente para Deus. Isso se você confessar Cristo como Salvador da sua vida. Que Deus abençoe você, que você compreenda essa verdade, que essa verdade venha encher o seu coração de paz, de alegria, de tranquilidade, e que você ajuste a sua visão do livro de Apocalipse e compreenda mais a palavra de Deus. Esse estudo, ele foi adaptado do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Estudos no Apocalipse. É um livro que você pode comprar, que você pode adquirir, e você vai compreender mais sobre o livro de Apocalipse. Um livro muito bom e muito bem explicado. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Muito obrigada a você que está aqui conosco, que participou, que ouviu essa mensagem. Que Deus fale aí ao seu coração e que a revelação de Jesus aí alcance a sua mente, o seu coração. Que a palavra de Deus te traga esperança, te traga aí alegria para você, para sua família. Que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Eu vou orar pela sua família, eu vou orar por Urubu. A Dude, né, pediu aqui oração pela família dela. A Martilina pediu oração por Urubu. E vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, grande é o teu nome, Senhor. Nada, nenhuma folha que cai, nem nada na terra sai do teu controle. Nada no universo sai do teu controle. Tu és o Deus que tem o governo de todas as coisas e guia, direciona todas as coisas segundo a tua vontade. Eu te peço pela vida da Dude, Senhor, e da sua família. Guarda, protege, Senhor. Anima, encoraje. Abençoe essa família, Senhor. Eu te peço pela cidade de Cururupu, Senhor, que tem perdido também pessoas no Covid-19, pelo nosso estado que está passando por um momento difícil, Senhor. Traz compreensão, entendimento para as pessoas que devem se cuidar, que devem se proteger, Senhor. Traz também entendimento para o governo, para a polícia, que nós possamos tomar medidas que não deixe pessoas passar fome, não deixe pessoas morrerem de fome, Senhor. Pai, traz compreensão. Né? São tantos discursos, são tantas opiniões nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, Senhor, mas
tem que haver unidade, tem que haver uma leitura melhor do que estamos passando, e cada caso deve ser analisado, Senhor, deve ser visto. Eu te peço que o Senhor levante pessoas com sabedoria, Senhor, para direcionar, para que nós passemos por esse momento protegidos, Senhor, guiados por Ti. Abençoe cada um que assistiu essa live, Senhor. Abençoe cada família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, até mais. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. E na semana que vem nós voltamos com mais uma live. Não se esqueça, busque o Senhor na sua casa, com a sua família. Faça culto aí familiar. E busque o Senhor com os seus. Que a presença de Deus te acompanhe, cuide de você, cuide dos seus amigos, familiares. E até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que Deus abençoe você e a sua família.